Cala a boca aí, que vocês estão atrapalhando meu podcast. Eu me perdi, porra. É só a gente que tá cansado ou é todo mundo? Acho que é todo mundo. Hoje a gente vai falar, primeiro, não estamos num lugar convencional, não estamos em uma cafeteria. A gente hoje tá num lugar bem diferente, bem sua vibe, né? Bem minha vibe. Eu já tô em casa. A gente já tinha terminado de gravar e a gente já tava aqui comendo com nossos digníssimos. E a gente esqueceu de uma coisa importante que eles vão lembrar pra vocês. Se inscrevam no canal, galera. Aproveita e curte também. Ativa a notificação. Ativa a notificação aí. E compartilha para todos os amigos. Toca lá no sininho lá. Toca lá no sininho. Valeu. E comenta. E a gente trocou hoje o café por um Brunch. A gente veio conhecer o brunch aqui do The Ribs. que inclusive é novidade. É novidade. Então a gente veio conhecer para saber como era. A Lila não está pedindo café, mas eu pedi um café só em homenagem a vocês. Um café com frirula? Sim. Sim. Mas tem café lá no Tem meio. café. Então aqui é uma vibe meio rock, meio Texana. country. Então é uma vibe bem diferente. Eu acho que só esse e o Upchuncho, né? Que tem essa vibe. Mas aqui eu acho que eles têm uma pegada mais do Texas mesmo, então uma pegada meio churrasco texano e tal. Até as músicas, né? É um rock and roll misturado com country, então é um ambiente bem legal, que me deixa muito à vontade. E eles inauguraram agora o brunch e a gente veio provar. Foi a minha primeira vez, eu ainda não tinha vindo aqui. Eu já tinha vindo aqui 2 vezes, mas uma eu vim pra almoçar e outra eu vim assistir um jogo de futebol americano aqui. Eu gostei bastante, minha primeira impressão, gostei bastante. Estamos pré-dia das mães. Eu sei que vai ter até alguns movimentos, algumas coisas aqui amanhã também. Então é isso. Já daqui a pouco chega o nosso pedido. Eu já tô aqui com um tangerino, um soft drink porque não tem álcool. Tem tangerina, claro, xarope de morango, sumo de limão, suco de laranja e straps, sim. Muito gostoso, muito gostoso. Quer falar? Bem refrescante, Né? Alô, então. Sim, Eu sou a Lila. Eu sou a Jai e esse é o Café pode. Hoje a gente fez mais animado, viu? Tirar outra vez. E o nosso tema hoje vai começar do jeito que a gente começou. A gente vai falar sobre esse cansaço, né? Tá todo mundo cansado mesmo, é só a gente. Como a Jai falou, eu acredito que... assim, eu não sei se é pela interferência, que a maior parte do nosso público é da mesma área, da comunicação, das redes sociais. Então, porque eu até conheço pessoas que são de outras áreas que eu sinto que têm uma vida um pouco mais equilibrada que a nossa, sabe? Mas será que tem mesmo? Às vezes eu fico me perguntando, sabe? Porque eu acho que o mundo, ele tá no 2x, né? De uma forma geral. Tudo tá acontecendo de uma forma muito rápida. Tá todo mundo muito acelerado. Não sei assim, profissões que realmente exijam uma tranquilidade. Sei lá, um professor de yoga, né? Tô chutando, talvez o cara esteja na correria também. Mas a nossa área, ela tem um peso, né, em relação a ele. Mas eu acho que, no fundo, todo mundo tá assim... parece que é como se a gente tivesse dado um sprint e a gente não conseguiu frear ainda. Pois é, assim, o que eu vejo a diferença assim, da nossa... de outras áreas que não... diferente da nossa. Tipo, eu sinto que a gente tá sempre ligado no 220. A gente nunca tira o olho totalmente do nosso trabalho, dos nossos clientes. É uma coisa ali. Tem áreas que as pessoas, estou de folga, me desligo 100%. Estou de férias, me desligo 100%. E é um luxo que a gente não pode ter. Isso aí, infelizmente, é um luxo que a gente não pode ter. Lindo. Uau, Obrigada. Sabe? Olha esse frappé. Esse é o frappé coffee. Sim, o frappé coffee, viu? Olha, vem uns grãozinhos. Não, em homenagem a vocês, é um grãozinho de café. Sim, então eu sinto que a diferença principal é essa, sabe? Escorrendo. É tão grosso. Parece que meu tio é ruim de subir. É uma delícia. Muito bom. Ele não é doce enjoento, ele tem uma amargorzinha do café. E é gelado, né? Sim. Então eu sinto até uma leve invejinha dessas pessoas, sabe? Eu falo, por que eu não tenho terapia?
Terapia? Psicologia lá atrás. Por que eu não fiz psicologia lá atrás? Que era, fiquei na dúvida, né? Era Na época, tu tava... jornalismo, psicologia e design. Minha dúvida na época foi a arquitetura. Eu até pensei na arquitetura, quando eu vi as cadeiras de matemática, foi muito rápido, assim. Aí eu saí. Era matemática 1, matemática 2 e não sei o que, não sei o que. Não. Não quero. Eu fui antes de escolher a faculdade, eu fui destrinchar cada cadeirinha que eu tinha que passar. Aí eu fui Eu pela... não fiz isso não, foi muito leiga. Eu destrinchei. Aí eu peguei e juntei. Essas aqui tem menos que eu quero fazer, então eu vou fazer, que eu não quero fazer, então eu vou fazer ela. Esperta, viu? Minha visionária, eu não. Eu só fui. Mas eu sinto que a diferença na nossa profissão é essa, porque a gente tá final de semana. Mas a gente tem que estar ali, se acontecer um BO na conta dos nossos clientes. É porque assim, quando a gente trabalha com a imagem alheia, existem muitas coisas que a gente não pode controlar. E todas as coisas, elas podem ser um possível gatilho para um cancelamento. E ninguém quer ser cancelado, ninguém gosta de ser cancelado. Então, existe essa tensão, né? E é uma parada que, tipo assim, qualquer coisa que acontecer, eu disse, meu Deus. Não, e tem as pequenas coisas, os posts são agendados, pode dar um erro. Sim. O cliente pode acontecer já e voltar atrás e não querer um post. Então acontece, é coisas que acontecem. Só que as pessoas têm o privilégio de fechar os negócios dela e desconectar. O nosso negócio é 24 horas. Ele não fecha. A empresa, ela tem horário. A empresa tem horário, sim, com certeza. Eu acredito que, e aí eu tô falando assim já, declarando, né? Que nós empresários... Agora eu entendi. Eu pensei que era da profissão. Agora eu entendi tudo. Nós empresários, a gente tem um olhar para o nosso negócio muito atento, porque é o nosso negócio, Sim. Né? E aí, acaba que a gente... Isso é uma coisa que acontece muito comigo com o Yuri, sabe? A gente acaba tendo visões de negócio o tempo todo, em todo lugar. Então, a cabeça, ela realmente não desliga nesse sentido. Por exemplo, a gente tá aqui, aí a gente fica observando o movimento. Tem 3 meses, cada mesa deve consumir mais ou menos tanto. Se passar tantas pessoas pelo salão hoje, não sei o que, rapaz, será que esse cara tem rentabilidade? A gente começa a fazer conta. E assim, a nossa cabeça fica nesse sentido. Aí a gente olha para uma coisa, tipo assim, rapaz, se a gente olhasse aquilo ali e fizesse o nosso negócio, ia fazer sentido. Então, existe sim esse cansaço, que aí eu acho que é onde a gente entra num dos pontos que a gente queira falar, que é a diferença do cansaço mental para o cansaço físico, que é um cansaço de, tipo assim, você pode não estar, você pode estar num ambiente de descompressão, mas a sua cabeça não para. Uma vez eu vi uma coisa interessante, talvez eu até já tenha falado em alguns podcasts, que foi tipo, que às vezes quando a gente tá com um cansaço mental, a gente sente uma baixa de energia, né? Sim. Você dorme, o cansaço não passa e você quer continuar dormindo. Você tem a sensação de que você não dormiu nada. Aí eu vi que um cara falando, acho que eu não sei se ele era psicólogo ou era psiquiatra, mas ele falando, sua mente, ela não precisa dormir, ela está precisando desconectar da sua rotina. Vai fazer uma caminhada, vai tomar banho de cachoeira. Acho que ano passado, a gente teve um ciclo, quando a gente viajou, eu tirava a minha conta do Instagram. Eu deixava no cliente para emergência, mas a minha, eu saía, né, da conta. Porque a gente sabe que a gente tem aquele vício de, tô no tédio, eu vou pra rede social, pego o celular. Eu fiz foto, fiz vídeo da minha viagem, mas eu postei depois, entendeu? Pra me ficar 100%. Pra tu ficar 100%. Fora. Assim, da rede, desse... Obrigada, viu? Obrigada. Gente, é isso. Peraí, tem que dar uma levantada pra mostrar. Olha essa bandeja. Tem tacos, ovos, panqueca, nachos, batata, bacon, waffles. Isso aqui é com queijo Isso aqui é toast, com queijo quente. Rapaz, bem servidíssimo. Ainda tem um pulled pork aqui. Que é os nossos maridos estão ali, eles foram expulsos, porque senão eles teriam que ficar calados. E eles estão conversando, olha. Duas pessoas que a gente vê falar pouco, falando bastante. É ovo mesmo? É ovo cremoso.
Tá bom. Olha, eu não tô fã de ovo. Verdade. Tá Ainda bom. mais mexido, né? Tu também não gosta, né, de ovo mexido. Tá gostoso. Peraí que a intolerante ela toma sofre. Oh, meu Deus, Natal. Então, às vezes, a nossa mente, ela precisa realmente disso. E fez muita diferença na minha viagem. Fez muita diferença. É algo que, às vezes, um final de semana você tá em casa, desconecta. Aí, principalmente que você é da nossa área, né? Que eu acredito que boa parte das pessoas são. Tenta desconectar um pouco para vocês verem a diferença, como vocês vão realmente viver o momento. Ah, tá entediada? Olha pro céu. Pega um livro para ler. E eu acho que quando a gente acaba fugindo sempre para o tédio na rede social, entra naquele assunto que muita gente já falou aqui na internet, que é o tal do brain rot, né? E sua cabeça... Você preenche sua cabeça com um monte de coisas aleatórias que não vão te servir de nada. Então você fica naquele looping ali pra sempre. Eu tô tentando trabalhar, inclusive, com o Yuri, isso, sabe? Porque ele fica muito no celular. Muito. Eu vejo o seu trabalho. Então eu preciso ficar falando pra ele, às vezes, tipo assim, tá o celular, não sei o quê, Vive o momento. vive o momento. Mas isso é uma parada que nele é tão Automático. automática que às vezes ele não percebe se ele tá no... A maioria das vezes ele não percebe. É. Né? Então, e assim, eu acredito que ele não é a única pessoa, né? Então, a gente precisa estar atento a... Às vezes você vai procurar uma coisa e você fica. Eu faço isso sempre. Eu faço isso com muita frequência. Eu tô fazendo um pagamento no aplicativo do banco, aí eu tenho que abrir para pegar, sei lá, a chave Pix no WhatsApp, aí eu vejo que outra pessoa falou comigo no WhatsApp, aí eu vejo, aí eu disse, eu tinha que pegar o vídeo não sei de quem para mandar para essa pessoa, aí eu entro no Instagram, pronto, Acontece muito isso comigo também. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado, porque esse tipo de coisa deixa a nossa cabeça louca, né? Acaba que a gente não investe o nosso tempo na gente mesmo, em atenção plena com a gente mesmo. A gente perde a parada da conexão com as pessoas, de olhar no olho da pessoa, de falar direito com a pessoa, de se comunicar. Então, se você olha... Tá no mesmo, né? Com várias pessoas. A gente está sentado aqui e eu tô olhando. Tem uma mesa na nossa frente que tem 2 chats e eles estão conversando entre si e ao mesmo tempo que eles estão conversando entre si, o cara tá falando com a garçonete e tá ouvindo um áudio no WhatsApp. Gente, esse cara não tá dando atenção pra ninguém. Então, isso deixou as pessoas, né, mais desconectadas umas das outras. E a gente... podcast, não. A gente não se convidou. E a gente acaba que fica, né, cansado mesmo, porque a tela cansa, tudo que tem dentro da tela cansa, o conteúdo que tá lá dentro cansa. Então a gente precisa mesmo desse momento de descansar a mente, o olhar e tudo Eu me sinto tão cansada, tão exausta, assim, de tudo, do tempo, do trabalho, porque ninguém romantiza o trabalho. Cansa mentalmente, cansa fisicamente. Eu, nos últimos 2 anos, 1 ano, sei lá, deu uma intensificada, né? Pra melhorar agora, se Deus quiser. Mas eu chego a um ponto de estar tão cansada que eu não consigo dormir. É uma exaustão mental tão grande. Isso é louco, velho. Só que na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, minha mente vai pra tudo que eu tenho que resolver, tudo que eu tenho que fazer. Começa a viajar, começa tudo. E eu não consigo me desligar. E eu estou me sentindo... Às vezes eu choro, assim, na hora de dormir. Sabe quando escorre aquela lágrima, assim, solitária, só uma? Porque eu tô tão cansada. Mas eu não consigo desligar minha mente. Isso que tu tá falando é foda. Mas na minha cabeça Não faz sentido. me veio um meme. Tipo, do de noite, a lágrima descendo. Hello, darkness, my old friend. Mas esse lance é muito... Eu acho que é muito comum, na verdade, as pessoas que elas ficam com a cabeça numa frequência tão louca que, tipo, na hora de dormir, elas não conseguem se desligar. Elas estão... Sei lá, é difícil você, né? Apagar porque... Tudo. Porque você tá pensando nas 35 reuniões que você tem amanhã, nas coisas que você precisa entregar, no boleto que chegou ontem, que você não pode esquecer de pagar hoje. E assim, então,
até a hora de você conseguir. Mas E aí a maioria das junta- pessoas faz o quê? Tenta buscar refúgio na tela, o que piora ainda mais a situação. E ainda tem quando você junta isso com a culpa. Ah, eu não tô dando o meu melhor. Ah, eu tô atrasada nisso. O que é que eu tô fazendo da vida? Eu não tô rica. Eu tô não sei onde. Aí junta tudo e se transforma tudo em grande merda. Especialista, né? Em se culpar aí, E sim, eu faço assim. cada vez mais a gente, assim, pelo menos no meu círculo de pessoas, eu tenho sentido que as pessoas estão mais Sai. cansadas e por isso elas acabam ficando mais seletivas, inclusive pelo que elas vão fazer. Para mim hoje o grande rolê é um rolê em casa, né? Meu grande rolê ainda é uma viagem. Então. Não, também, né? Mas assim, meu rolê ideal, tipo assim, pô, tive uma semana fodida, assim, de correrias, vou pra uma festa no final de semana, pô, vou dormir, vou... É, realmente, se for pra uma festa, sabe a única coisa que me agrada, quando eu penso assim, tô exausta, alugar uma casa em frente pro mar. É assim, a paz, entendeu? E é fora da cidade, porque dentro da cidade eu não aguento. Mas eu sinto falta assim, de realmente estar escutando. Chegar à noite, você escutar só o barulho do vento e do mar. Inclusive, tenho duas novidades para te contar, mas eu quero outro. Eita! Gente, a gente acabou o podcast agora. Era isso. Era isso. Tá todo mundo cansado, foda-se. Eu sou mais curiosa, eu sou mais fofoqueira e eu quero saber. Mas então, nesse aspecto desse cansaço, eu nem quero me estender tanto falando disso, porque eu sei que a gente já fala disso com muita frequência, mas esse cansaço coletivo, ele também vem muito em detrimento de tudo que aconteceu na pandemia, Pós-pandemia. né? A pandemia fez com que a gente precisasse acelerar o ritmo, e aí a gente não conseguiu desacelerar. E aí, na época da pandemia, muitas ferramentas apareceram ali meio que para facilitar a nossa vida, para nos ajudar, para nos dar mais produtividade e não sei o quê. Só que essas ferramentas, elas acabam, por um outro ponto de vista, sendo um pouco vilãs desse cenário do cansaço mesmo. Por exemplo, se você escutar áudios no 2x o tempo todo, se você assistir vídeos no YouTube no 2x, aula no 2x, eu faço muito isso, de assistir aula no 2x. Eu parei de fazer, porque eu tava acelerando demais o meu cérebro. E aí, porra, se tu tá o tempo todo forçando o motor, uma hora o motor bate, né? E você acaba ficando sem paciência para as pessoas na vida Na real. vida real. Porque não tem um botãozinho para acelerar a voz da pessoa. Eu que tô aqui com a Jai, você tá botando o vídeo no 2x, mas eu que tô aqui com a Jai, eu tô tendo que aguentar ela falar no 1x. Não, pra tu ter ideia, eu fico tão agoniada quando eu mando um áudio que eu vou conferir se eu falei tudo que eu queria, eu fico agoniada com a minha própria voz, que eu acho que eu falo muito devagar, que eu me acelero. Eu acho que eu falo muito devagar. Mas não é, muitas vezes é só a cabeça da gente. E Tá em outro ritmo, em outra frequência. E a gente fica correndo atrás pra tentar. E eu acho que isso também pode ser até um risco da gente perder o interesse nas pessoas. Total. E se isso já estiver acontecendo? Sei lá, se isso não já for uma realidade, vai ser uma realidade, tipo, eu chuto que em menos de um ano. Até. Mas assim, em contrapartida, existe um movimento que eu acredito que ele pode tentar puxar um pouco mais de equilíbrio para as coisas nesse sentido. Que essa geração nova, ela já está muito na valorização Do off. do viver, Da própria. experiência. Não, é a experiência, mas da própria privacidade dela. Sim, Eles sim. valorizam muito a privacidade deles. Já percebeu? Assim, eu não preciso me expor. Cara, você olha, os influencers desses mais novos, eles postam 2 stories e olha lá, eles passam uma semana sem postar nada. A gente passa Stories. um dia sem postar alguma coisa no Stories, a gente já fala assim, oi gente, desculpa aí o sumiço, né? Já vem a culpa. Não, você percebe muito isso no discurso das pessoas que criam conteúdo há um pouco mais de tempo. Parece que gera uma culpa no dia que você não aparece ali para criar um conteúdo. Hoje, até assim. E entra naquela história que a gente falou, né? Do algoritmo que não desliga. Então,
tinha muito aquela pressão com quem trabalha com influência ou com rede social. Tipo, se eu não estou alimentando o meu algoritmo, eu vou parar de ser entregue. Então, eu acho que isso possui ainda mais esse negócio da culpa. Total. Existem alguns influencers, inclusive, daqui, se eu tiver a oportunidade de trocar uma ideia com eles em alguns momentos, que eu lembro que há um tempo atrás eles batalhavam tanto pela questão do engajamento, ao ponto de chegar no, no Stories com desabafos mesmo, de tipo assim, gente, eu preciso que vocês engajem nos meus conteúdos, porque eu tô Sim, perdendo trabalho, verdade. e não sei o quê, Verdade, e isso aqui é o meu sustento. Hoje em dia essa galera tá muito de boa. Tipo, é uma privacidade maior, é uma frequência menor valores mais e altos. valores mais altos. Você vende pela exclusividade, quando é menos, é uma palavrinha? Escassez. Pela escassez. E outro movimento que eu acho que pode ajudar isso também é que, tipo, desde a pós-pandemia também, teve uma grande popularização do mercado de influencer. Então, pessoas mais jovens começaram a fazer dinheiro muito mais jovens do que antes. Então, começaram a consumir o mercado de luxo muito mais jovem do que acontecia viajar muito mais do que pessoas que estavam a vida inteira trabalhando, tinha ali uma condição financeira, mas começaram a fazer muito dinheiro de proporcional. Eu até vi uma pesquisa uma vez que eu não acho que era mundial, tipo, o dinheiro mundial estava mais em pessoas mais jovens do que as pessoas mais velhas. Claro que tinha aqueles que já Sim. são ricos de coisa, mas ali na pesquisa falava sobre o dinheiro ali o mais recente, né? E então o que é que isso aconteceu? As marcas de luxo, antes elas vendiam exclusividade, elas vendiam uma coisa mais artesanal e tal. Só que com a popularização das pessoas começarem a ganhar mais dinheiro, ou começarem a parcelar mais as suas compras e comprar ali essa bolsinha de luxo e passar lá em 24 vezes, as marcas acharam que só isso não era mais suficiente. Aí tá aquele movimento agora que você é rico, você é exclusivo, que você tem tempo de ter. Porque há uns anos atrás era a correria, que era eu sou mulher de negócio, eu tenho vários negócios. Trabalha enquanto eles dormem. Trabalho de segunda a segunda, de 5 da manhã até a meia-noite. Então, agora não. Agora é eu ter tempo para fazer todos os esportes que eu quero fazer, eu ter uma academia de uma marca de luxo em casa, eu conseguir viver, ter um lifestyle sem precisar mexer no meu financeiro. Tipo assim, eu consigo continuar ganhando dinheiro, mas eu faço pilates, eu faço yoga, eu faço tênis, eu ando de roupa de academia de luxo, entendeu? Não é só você trabalhar para ter, mas agora a moda é você usufruir. Usufruir, justamente. E você continuar ganhando dinheiro com isso. Tipo assim, eu mostrar que eu sou É como rica se mesmo fosse- sem trabalhar. É como se fosse a economia do não fazer, do não fazer nada, né? Entendeu? Mas é louco isso. É louco porque a gente, tá tudo ligado, né? Eu acredito que a gente veio daquela aceleração da pandemia. Na pandemia veio essa romantização da produtividade. E aí agora a gente tá com essa nova geração trazendo essa visão diferente do que a gente tá vivendo. E as marcas mudando a estratégia, né? É, De cada atrair o público de uma forma Cada mais vez exclusiva. mais as marcas estão se adaptando nessa pegada de, tipo, com quem eu tô conversando? Quem é essa galera? O que eles querem? Eles querem uma comunidade onde eles se sintam acolhidos, abraçados, sei lá, enfim, recebidos, amados, representados. Era essa palavra que eu tava querendo. Mas é isso que essa galera tá querendo. É uma certa representatividade, né? É se sentir bem com aquilo que você gosta. Isso é muito bom dessa geração, deles estarem valorizando tanto esse ponto tão específico. Tem uma coisa que eu vi, ela acho que era influenciadora de 16 anos, né? Ela já tinha ali um estilo de vida já de classe mais alta, né, e tal. Aí ela falando com uma amiga dela, né, que a amiga dela era empresária de um próprio negócio, não lembro qual era o setor, mas ela... E era mais velha, a amiga dela. Aí ela falando que tinha ido pra Maldivas, que não sei o que, não sei o que. Aí
Aí a amiga dela, mas como é que tu faz isso? Eu me aperto no meu negócio pra passar um mês fora e tá viajando todo mês. Aí ela, mulher, tem um burro de carga, só trabalha, eu vivo. Pô. A minha tinha 16 anos e a outra tá ali uns 20 e tanto, 28, Sim, entendeu? sim. Mas, assim, por mais que seja dura a realidade, e eu acho que, assim, tudo a gente vive, né, nos dias de hoje, a gente vive nos extremos. A gente chegou no extremo de trabalhar demais, agora a gente está indo para um extremo de trabalhar de menos. Mas eu acho que tudo necessita de um equilíbrio. Tudo necessita de uma visão sistêmica da coisa para que a gente consiga organizar a nossa vida de tal forma onde a gente execute tudo aquilo que a gente precisa executar para alcançar nossas metas e objetivos. Mas, para isso, a gente precisa estar alinhado às nossas metas e objetivos em valorizar. Bom. Misturar. Misturei. A gente precisa estar com isso alinhado para a gente valorizar, incluir nas nossas metas e objetivos aquilo que é realmente importante para a gente. E não ficar focando só nas tarefas. Porque a gente fica, não, eu preciso trabalhar, tá? Mas tá, quando que tu precisa trabalhar? Como que tu vai fazer isso? Quais são os teus momentos de descompressão? Porque, amigo, deixa eu te falar uma coisa, se tu não tiver um momento de descompressão nessa rotina louca que tu tem, vai dar tilt. E aí tu vai ficar A ainda vida vai mais te forçar distante. a parar. Aí vai ficar cada vez mais distante das tuas metas e objetivos. Eu fui forçada a parar 2 vezes já. Né? E o mercado não é legal com quem é forçado a parar. Tem esse ponto também. Algumas pessoas estão caindo na real em relação a isso. Se não é mais cool, você é aquela pessoa que nunca para. Igual a menina defendendo falou, você é um burro de carga. Não para de trabalhar. Enquanto eles estão lá vendo. Tudo é questão de equilíbrio. Sim. Eu tô falando isso pra mim mesmo. Eu sou essa pessoa, tá? Seja bem que assim, ó. Eu sou essa pessoa que eu às vezes vou botando trabalho. E eu sempre fui assim. E eu vou deixando de viver coisas que eu quero viver. Eu vou meio que saindo do meu objetivo, porque há uns 4 anos atrás eu falei que o meu objetivo era tentar achar ali o equilíbrio da minha vida, de independente da onde eu estiver, eu conseguir estar trabalhando, da onde eu estiver, eu conseguir estar trabalhando, mas eu não preciso, por exemplo, eu não sou a pessoa que eu gosto de viajar em feriados. Eu não gosto de viajar em período de férias, porque é tudo muito caro, tudo muito lotado, e pra mim eu não gosto. Eu nunca gostei, eu gosto de viajar tipo, na terça-feira. Entendeu? Pega terça, quarta, quando o pessoal tá chegando, eu tô indo embora. No meio do mato. Igual às vezes eu falo, né? Eu gosto do salão na terça. Eu gosto, mas eu ainda não consegui atingir esse objetivo da minha vida. Eu vou empurrando coisa, e às vezes a gente culpa as outras pessoas, culpa as empresas, mas quem tá botando as coisas na sua rotina é você. Às vezes você fala, mas é o dinheiro, tá, mas se você não pode ter tudo, prioriza o que é que você quer naquele momento ou não, entendeu? Eu ainda não cheguei ao ponto de conseguir, vamos dizer, terça-feira, tô indo viajar, tô aqui com o meu computador, mas também não é viajar, é viajar, passar a viagem inteira trabalhando e não curtir. Eu acho que viajar, fazer ali. assim, aquele negócio que eu sempre falo. Tudo com planejamento dá certo. Pô, se eu tenho uma viagem planejada, e eu, lógico, se eu vou viajar, eu vou turistar. Ou eu vou dormir, ou eu vou, sei lá, passar o dia enfiado dentro d'água. Eu preciso ter uma estratégia antes e durante para que eu consiga desligar o máximo possível nesse período. Eu fico, tipo, o que eu falo da questão da área que a gente trabalha é isso, porque pra gente tirar um período desse, a gente tem que trabalhar muito antes. Você tem que trabalhar dobrado antes, as outras pessoas não. Elas fecham os negócios delas, ou elas param de atender. E tchau, a gente tem que trabalhar em dobro, e é isso que eu também não quero, entendeu? Sim. Eu também quero organizar minha vida, não sei como que eu vou fazer, mas de não ter que trabalhar o dobro, passar a noite sem dormir pra me tirar. Sim. Eu tenho uma conhecida minha que ela tem uma loja de roupa, ela tem 26 anos, ela é 3 anos mais nova do que eu. Ela abriu uma loja de roupa e tal, hoje em dia ela confecciona e ela já criou a estabilidade que ela passa de 15 dias na praia, fazendo aula de surf, de kite e yoga. E ela tem 26 anos.
Meu sonho. E ela não é casada, ela não depende de marido, ela estruturou o negócio dela, ela deixa as vendedoras dela na rotina e ela vai, entendeu? Eu não conheço ninguém do marketing e da comunicação que consiga fazer isso. Eu não conheço ninguém. Tu quer mais experiente? Conhece alguém? Tô pensando. Assim, a última vez que eu tentei não deu muito certo. E foi só uma semana? É. Tipo, eu conheço pessoas de agência grande, de agência pequena, e as pessoas não conseguem. O nosso mercado não deixa. Ela fica resolvendo o BO ali, o tecido demorou a chegar. Ela manda mensagem pro fornecedor de tecido e resolve, entendeu? Aí vai voltar para a de obra dela. Só de menos. Entendeu? Eu quis dizer, e a diferença, eu conheço aquela outra agência que a gente estava comentando sobre. O dono, ele teve o próprio. O povo assim, ai meu Deus, agora eu quero saber quem é, não vou saber. O dono teve um problema de. Acho que era pedra na vesícula, ficou pra morrer porque não tinha tempo de ir pro hospital. É doido. Ele tava, passou coisa de 15 dias com febre alta, todos os dias. E ele não ia pro hospital porque ele não tinha tempo pra ir pro hospital. Chegou lá, já tava necrosando. E aí, isso é uma parada que gera uma reflexão, tá? Tipo assim, beleza, ele não tava doente, não tinha tempo pra ir no hospital, mas, e aí, sendo bem extremista aqui, e aí se morre, valeu de quê? Valeu de quê? Né? E até pra Martim mesmo, né, que a gente tá ali, é uma coisa que, desde que eu tô ali instigando coisas, eu falo, né, vamos fazer coisas que não dependem de rede social, vamos fazer coisas que realmente a rede social seja um plus, não seja, tipo, o financeiro da agência, né, justamente porque eu acho que as redes sociais, elas vão e voltam. Um dia já era muito forte o Facebook, depois o Snapchat, não sei o quê. Teve época que o Instagram era tudo, tinha gente fechando as lojas físicas para poder só online. E hoje em dia já estão reabrindo as lojas físicas porque as pessoas querem experiências fáceis. Então, teve teve que ainda tá, né? A época do TikTok também. Né? Muitas lojas feitas só para live. Então, a importância da gente diversificar ali. Porque, tipo, eu falo que eu não tenho plano de sair da Marquis, mas trazer outras coisas que eu também não quero. Mas ela tem plano de morar fora. Entendeu? Então... E questão de... igual a Lila, passou 5 dias em São Paulo e voltou com a empresa. Entendeu? Eu acho que isso não é... Ninguém merece ter nem os donos da empresa, nem os funcionários, ninguém merece ter nem os clientes. É igual, tipo, essa minha amiga, ela tem lá, minha colega, ela tem a loja dela e tal, mas também quando as funcionárias dela estão de férias, as funcionárias dela estão de férias. Pra gente de agência tirar férias, a gente tem que trabalhar pra poder tirar férias. Entendeu? É muito louco. É muito louco. Mas eu acho que a gente já falou para um cacete. Já. Né? Então, a gente está tentando se comprometer a falar menos para que o podcast fique um pouco menor. Então, acho que deu já. Acho. Temos. Né? O povo agora tá com essa mania. Temos. Então é isso. Ficar cansado não pode. Café pode. Café pode. A Bela café. E eu fiquei perdida.